Alô você, alô família dos Evoltos, bom dia! Estamos começando o nosso quadro Saúde e Fé e hoje com um tema muito importante, minha gente. Eu começo com uma pergunta. O seu filho vive gripado, né, e com infecções frequentes? A pergunta é: como é que está o sistema imunológico do seu filho? É por isso que hoje, minha gente, vamos conversar sobre isso, né? Sobre a imunidade nas crianças. E vamos convidar aqui para conversar a doutora Lara Castro de Almeida. Ela é nossa médica alergista e imunologista infantil. Bom dia, doutora. Muito obrigado por nos acolher e receber esse cantinho tão especial aqui, viu? Eu que agradeço. Que maravilha, viu? Doutora, sistema imunológico infantil. Quando a gente fala esse tema bonito, esse título bonito, do que nós estamos falando? Sistema imunológico, um sistema que todo mundo fica muito preocupado, principalmente os pais. O sistema imunológico é um sistema de defesa. Todos nós temos imunidade. Todos nós nascemos com uma imunidade. E essa imunidade, ela muito vem do que a gente recebe da mãe na gestação, via placentária, tem anticorpo que passa, né? Dependendo do parto normal. Então, tudo isso vai ser o aleitamento materno, tudo isso nós vamos recebendo anticorpos. É um escudo. É um escudo. Okay. E ele começa a se formar na infância, por isso a grande preocupação dos pais. Então, ele começa a se formar e vai finalizar mais ou menos de 4 a 6 anos. Então, crianças tendem a ficar mais doentinhas, porque eles estão com o sistema imune em formação. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, doutora, já que tem alguém nesse planeta que entende. Está aqui hoje, minha gente. Doutora, uma criança recém-nascida, né? Poxa vida, até o pai e a mãe recebem visita em casa, é a cara do avô, a cara da avó, a cara do tio, tia, enfim, alguns que vão lá e fumam, etc, enfim. Ou de repente o pai e a mãe pegam a criança para mostrar para a sociedade, levam no shopping, levam na igreja, etc. Pode-se, doutora? Você vê que o bebezinho é muito delicado. Ele ficou 9 meses protegido na barriga da mãe e de repente nasce e todos são muito curiosos, estão todos muito felizes e com certeza, né? Mas tem que tomar cuidado, tá? Então assim, um bebê recém-nascido está com seu sistema imune em formação, então não é adequado que receba visitas de pessoas resfriadas, muita gente, que se leve a ambientes fechados como shopping, supermercado. Igreja também, porque com certeza até na igreja nessa fase não é adequado, porque é um lugar fechado, com pouca ventilação. E muita gente. Muita gente, muitos resfriados ou outras doenças. Não estou dizendo para não levar depois, tá, gente? É só nessa fase de adaptação com certeza. Do sistema. E são crianças que a criança nem começou a receber as vacinas, né? A primeira vacina vai começar com 2 meses de idade. Então, os primeiros meses é muito importante que os passeios sejam, porque são importantes, mas em locais abertos, pracinhas, né? Não com muita gente, tomar cuidado. Eu, quando recebo uma visita uns pais com aquela criancinha, nossa, guti-guti-guti da igreja, eu pergunto, quantos meses tem? Ah, tem 3, 4 meses. Ah, tem 15 dias, uma semana. Gente, por favor, né? Proteja mais, fique mais em casa. As vacinas começaram, né? É muito importante, tem que se proteger mesmo. Porque tem que se adequar à realidade e proteger mesmo, doutora. Porque, mas assim, aí a gente ouve também outra situação. Não, meu filho tem que se misturar com os demais, porque quanto mais doencinha ele pega, mais o seu corpo vai reagir. Mas assim, a criança vai crescendo, o sistema imune vai se formando. Então, a gente fica preocupado, mas meu filho não pode pisar na areia, meu filho não pode colocar terra na boca, ele não pode pisar na grama, eu não vou levar na praça porque está cheio de crianças. Essa exposição é importante. É importante. A gente não vive numa bolha, né, doutora? Não, exatamente. É importante a exposição ao meio ambiente, ao sol, o contato com as pessoas, isso é importante. Seguindo, lógico, as consultas com pediatras, o calendário de vacinação. Existe uma teoria da higiene que se diz, se você coloca seu filho numa bolha, numa redoma, ele não pode sair, ele não pode pisar na grama, ele não pode pôr... Fica lá, fechado dentro de casa, tem que ter um equilíbrio do sistema imunológico. Então, eu protejo demais, a balança tende para outras doenças, inclusive alergia. Entendi. Então, a teoria da higiene mostra mais ou menos isso. Então, tudo com muito equilíbrio. É importante ter esse equilíbrio, é importante ter esse presente. Agora, como é que eu posso fazer para
para potencializar, né? Potencializar. Lá a criança está recém-nascida, pequena, enfim, sempre doentinha, doentinha. O que eu posso fazer? Qual é a preocupação de uma mãe que quer a solução, doutora? Então, assim, a criança, ela vai ficar um pouco doente, principalmente quando entra na escolinha, nos primeiros anos de vida. Então, assim, a consulta com o pediatra é fundamental, porque o pediatra vai analisar, vai ver o que é normal e o que é esperado para a idade. Então, existem algumas infecções, algumas recorrências. Uma criança, por exemplo, que está resfriada, mas é um resfriado que evolui mal, está toda hora tomando antibiótico, uma diarreia de curso prolongado, a criança está perdendo peso, está tendo alguma desnutrição. O pediatra consegue enxergar coisas que precisam organizar. Então, algumas coisas precisam ser investigadas. Okay. Né? Então, a gente precisa ter uma boa alimentação. É isso que eu ia perguntar. Como é que é a alimentação ali para fortalecer o sistema imunológico nessa fase inicial aí, doutora? Sim, a criança, assim, a primeira coisa, acho que mais fundamental, pensando numa criança, no bebê, aleitamento materno. Okay. Aleitamento materno é, assim, discutível, é fundamental. Tem e a alimentação, tudo. Com certeza. E a alimentação tem que ser saudável. Então, criança precisa de rotina. Então, criança precisa ter uma alimentação colorida, rica em legumes, verduras, frutas coloridas, onde tem muita vitamina. Então, assim, precisa tomar sol, porque tem a vitamina D, que é muito importante, né, na absorção dessa vitamina. O sol entra como um adjuvante muito importante. As frutas cítricas têm muita vitamina C. E olha que eu estou falando só de natural, equilíbrio. Tá, nada de... Não é caixinha lá, não é? Não é para ir na farmácia e sair comprando todas as vitaminas. Tá. Então, assim, adquirir de uma forma natural. Então, suco de caixinha. Suco de laranja, de caju, etc. De vamos caixinha. espremer a laranja, vamos fazer mais comidinhas e menos processados, ultraprocessados, porque só tem açúcar. De verdade, okay. Um suco de caixinha não tem fruta, né? Tem muito açúcar. Então, comer frutas diversas, legumes diversos, tentar ter um equilíbrio ajuda bastante, okay. Né? Na imunidade. Agora, também o ambiente, né? O ambiente, os pais também precisam estarem imunes assim para poder passar essa realidade para dentro da família, doutora. Sim, é difícil, mas esse equilíbrio é muito importante. Então, assim, a gente tem que pensar quando fala em imunidade, assim, seu filho vai ficar doente. Então, é comum que ele tenha alguns resfriados, isso vai acontecer. Mas se ele acompanha com o pediatra acha que ele come mal, é uma criança muito seletiva, vamos pedir alguns exames, vamos ver se tem alguma coisa alterada, aí ele pode suplementar, tá? Isso é uma coisa importante. O pediatra vai olhar o calendário vacinal, precisa estar com a vacina da gripe em dia, vacina de pneumonia. Então, o pai e a mãe pode organizar a estrutura em casa para ter um acompanhamento. E os pais sempre estão bem atentos. Eu vi que a senhora falou várias vezes a questão da alimentação, cuidado da alimentação, ou seja, do pós-aleitamento materno, ou seja, a fase do aleitamento materno. Sim. Aí vem, de repente, a despensa está cheia daquelas bolachas recheadas, aqueles doces, enfim, a criança está ali, né, refém disso tudo ou exposta a isso tudo. Isso ajuda, potencializa, doutora? Com certeza, e tem que haver um controle, porque o alimento gorduroso, um alimento processado, ultraprocessado, um suco de caixinha, um salgadinho, um pacote de bolacha, é palatável, é gostoso. Okay. E a criança vai começar a ter um paladar. Se a mãe sempre libera, a criança vai começar a ter um paladar que o que é gostoso é o que é docinho, o que é, né? E aí o que acontece? A alimentação fica ruim. E se a alimentação fica ruim, vai falhar as vitaminas. E aí não vai dar certo. E quando, doutora, se detecta bem, vamos entrar em uma realidade um pouco mais delicada, de repente a criança está lá com um problema um pouco mais sério, de repente está se tratando de uma doença mais delicada, um câncer, enfim. Como ajudar os pais nesse sentido de potencializar o seu sistema imunológico, doutora? Então, aí com relação a doenças crônicas, algumas doenças crônicas, inclusive algumas doenças genéticas, elas podem até levar a uma baixa imunidade. Algumas crianças em tratamento imunológico contra o câncer pode baixar a imunidade, ter algumas infecções. Desculpa. Outras doenças que podem também abaixar a imunidade. O câncer é uma delas, né? Sim. Mas existem outras também, por exemplo? Por exemplo, vamos falar assim, criança fica resfriada. Tá.
vamos voltar um pouco na vacina, que é uma coisa muito importante. Claro. Vamos falar sobre o vírus influenza, que é um vírus que circula muito no outono e inverno. Se a criança não faz a vacina da gripe, ela pode pegar o vírus influenza. E o que acontece? O vírus influenza, ele vai dar febre prolongada, vai perder o apetite e essa criança vai diminuir muito a imunidade. Pode virar uma pneumonia, por exemplo, que é uma coisa que acontece com quem não está tendo a vacinação adequada e esse controle adequado. A febre é um sinal, é um sintoma de que o seu sistema imunológico está complicado? A febre é um alerta, Tá. né? Então não é para os pais ficarem desesperados com a febre. Então, teve febre, abaixa e observa. Eu sempre converso com meus pacientes. Na primeira febre, se a criança está bem, a hora que você abaixa a temperatura, se ela está ativa, se ela está comendo, se ela está brincando, vamos observar. A febre espaça que acontece de manhã, à noite, no dia seguinte, e baixando a febre a criança fica bem, a gente vai controlando. A febre que começa a ficar muito repetitiva, você abaixa a temperatura, a criança fica muito caidinha, aí a gente precisa levar para um pediatra dar uma olhadinha, porque pode ter é um sinal de alerta de que algo pode ter entrado. A febre não é a doença, a de febre jeito é o nenhum. sinal... Inclusive, assim, é seu sistema imune reagindo a algo que entrou. E às vezes é só um quadro viral, um vírus mais simples que não vai evoluir para uma infecção. Então a febre é um alerta, a febre começa a se estender, opa, caiu o apetite, a criança caiu o estado geral, aí sim é importante o pediatra avaliar se não tem uma infecção junto. Ok. E nas infecções, procurar sempre ajuda, doutora? Sim, porque quando tem um quadro infeccioso é um quadro mais grave, é uma febre persistente, a criança está mais caidinha e ela pode virar uma infecção, pode ser uma pneumonia, pode ser uma otite, uma sinusite, precisar tomar um antibiótico. Então, antibiótico é uma medicação para se tratar uma infecção bacteriana. E às vezes os pais vão no pronto atendimento porque o filho está com febre, nariz escorrendo, poxa, mas o médico não passou nenhum antibiótico. E nem deve. Tá. O antibiótico é apenas quando é um sinal de maior complicação na evolução. Mas aí que está outro assunto também que é importante, doutora, que é justamente a automedicação. Ou seja, às vezes, eu fui no médico, nem remédio ele me passou, porque a gente tem essa cultura de querer ir no médico e o médico prescrever. Quando o médico a gente não precisa tomar remédio, a gente parece que troca de médico, né? Sim. Ou seja, tem essa cultura, enfim. Mas assim, muitas pessoas buscam recursos próprios, ou seja, a automedicação, para complementar, digamos assim, a pessoa está com dor de cabeça, a criança está com febre, isso e aquilo, e vai lá e empurra qualquer coisa. Não, a automedicação ela é muito perigosa, tem muitos efeitos colaterais de algumas medicações, não pode acontecer. Então, sempre quando tem algum problema, o pediatra, se ele examina, se ele olhou para você, se ele conversou com você, ele viu a criança, ele examinou, mãe, calma, vamos abaixar a temperatura, vamos lavar o narizinho, vamos fazer uma inalação com soro. Em alguns casos precisa tomar alguma medicação, não tenha dúvida nenhuma, mas se o pediatra deu uma boa assistência, qualquer coisa volte. Então é muito importante confiar em quem está te atendendo, no exame físico, não precisa tomar nada, se precisar você volta, geralmente é assim que acontece. Um recado para aquela mãe que está acompanhando agora, que sabe com uma certeza, mamãe, seu filho vai ficar doentinho, então não se desespere, porque... Não se desespere, porque vai passar, algumas características podem dizer que vai evoluir mal. Então existe a Sociedade Brasileira de Alergia e Imunologia, tem um sinal, uma tabela com os 10 sinais de quando pensar que meu filho tem imunodeficiência ou erros inatos da imunidade, que nós chamamos agora. Então, geralmente são quadros mais prolongados, são quadros que não evoluem bem, o uso excessivo de antibiótico, algumas características sindrômicas que o pediatra consegue ver, história de alguém com deficiência de imunidade na família. Então, qualquer coisa diferente, o pediatra precisa avaliar. E muitas vezes, quando a gente pensa que alguém está resfriada, pode ser um quadro alérgico e tratando a alergia isso controla. E isso é uma coisa que melhora bastante os sintomas. Que maravilha, gente! Quantas informações, que aula, que esclarecimento, que pessoa esclarecida aqui, doutora Lara, gente. Tivemos o prazer de conversar com ela, doutora Lara Castro de Almeida, nossa médica alergista e imunologista infantil, que falou para a gente se cuidar e potencializar, cuidado, a exposição das crianças. Potencializar aí o sistema imunológico. Doutora Lara, muitíssimo obrigado, sempre é uma honra, né? Obrigada. Que alegria poder ouvir essas explicações, as mães estão batendo palmas de pé, viu? Obrigado, doutora. Obrigada, imagina, muito obrigada.
E a gente vai ficando por aqui, minha gente. Depois desse convite maravilhoso, desse quadro maravilhoso, estamos devolvendo para os estúdios e semana que vem tem mais o quadro Saúde e Fé. Deus abençoe, é com vocês no estúdio!